aqui com a Thalita, maravilhosa. Vou começar pelas sobrancelhas. Eu gosto da sobrancelha bem pregadinha na pele, então eu venho aqui com o gel da Ruby Rose Brow Rise e pintei os fios contra o sentido deles. Espero secar aí alguns segundos, volto com mais produto, ó, tiro o excesso aqui e pinteio pro sentido deles. Se você não gosta da sobrancelha grudada na pele, esse é o ponto de você parar. Você só ajeita os fios e para aqui. Ela já vai ficar penteada e bonita. Mas, se você gosta da sobrancelha grudada na pele, depois de esperar alguns segundinhos, você vai vir penteando, fazendo uma certa força. Só esse aqui já vai levantar tanto o olhar. Aqui na frente eu pintei mais pra cima, no corpo da sobrancelha mais pra diagonal. Feito isso, eu gosto de vir com o dedo, dando essa fixada. Eu gosto de fazer isso antes de qualquer outra coisa, porque aí depois quando eu for limpar, eu tiro esse excesso de gel que subiu aqui pra cima da sobrancelha e tudo mais. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feita a sobrancelha, eu vou vir pra limpeza da pele. Como a Thalita tá com o resto de maquiagem, eu vou vir com lenço umedecido e o tônico pra fazer uma limpeza mais profunda aqui. Fechou? E aqui eu já passo tirando esse excesso de gel que ficou aqui em cima. Que aí na hora que a gente for passar a base, não pode ficar isso aqui não. Senão mistura as texturas, vira uma lambança. Às vezes eu até peço pra ela lavar o rosto no banheiro, pra gente ter certeza de que saiu tudo. Bruma da Roche. Espero secar. Hidratante CeraVe. A gente vai testar se ele vai arder na pele da Thalita, porque tem algumas peles que ele arde. E aí? Não ardeu não. Agora com as mãos eu venho espalhando, gente, pra eu sentir a absorção desse produto, a secagem dele. Ele é um hidratante de secagem rápida, então é ótimo pra maquiagem. Então, começando pelos olhos, eu vou pegar o corretivo da Maquiê, o Cacau, esse aqui, e um pouquinho do corretivo laranja dessa paleta da MAC, pra dar uma esquentada nesse corretivo. Eu vou usar como um fixador de sombras aqui. Aí eu vou testando a cor. Se eu achar que tá muito frio, eu adiciono mais laranja. Se eu achar que tá muito quente, eu pego mais do cacau, porque o cacau ele é um corretivo frio e mais claro também. O laranja ajuda, além de esquentar, ajuda também a escurecer um pouco esse corretivo. Pode virar? Esse pincel é o A10 da Macrylan. Eu amo ele para corretivo, tem vários dele aqui. E o A11 também é ótimo, é super parecido com o A10. O pincel Gold 5 da Make One. Na verdade ele é o Gold 6 da Make One, ele é tipo 136 da Makeup. E vou pegar uma sombra, essa sombra aqui. Então começa aqui no canto externo, pigmentando perto dos cílios. Pego mais sombra e vou pigmentando aqui. Essa parte baixa do olho, que é a parte onde pode ficar mais escuro. O côncavo ele é mais claro do que a linha dos cílios. Então a gente leva só o restinho de sombra pro côncavo. Pode ir pigmentando aos poucos, tá? Não precisa pegar muita sombra de uma vez e fazer isso aqui uma vez só, não. Pigmenta aí, se faltar mais sombra no pincel você pega mais, sempre partindo aqui da linha dos cílios, que é onde a sombra pode ficar mais pigmentada, e você vai jogando lá pra fora. Eu gosto de fazer sempre esfumado alongado. Aí, só um pouquinho de sombra no pincel, eu vou fechar o côncavo dela aqui. Vou pegar uma sombra um pouco mais clara, essa aqui, ó. Então, com o mesmo pincel, eu vou pegar essa sombra que eu mostrei pra vocês e aplicar aqui na pálpebra móvel. Troquei de pincel e o iluminador da Alice, um pouquinho desse com um pouquinho desse. Essa paleta Volia, vou iluminar
aqui um pouquinho abaixo da sobrancelha. Vira pra lá um pouquinho, tá? Um pouquinho aqui. Olha aqui pra mim. Sempre observando o que você tá fazendo. De frente. Eu tô achando essa pálpebra móvel muito escura. Então, eu vou pegar essa sombra aqui da paleta da LP Celebration com o mesmo pincel e vou dar uma clareadinha aqui, ó. Bem leve. Ela tem uma leve cintilância acetinada, assim, que eu acho linda. Bem pouquinho já faz o que eu preciso fazer aqui, porque dá bastante contraste com a pele da Tatá. Pra escurecer um pouquinho o canto externo, eu vou pegar essa paleta aqui da Oceane e vou aplicar esse tom de sombra aqui, bem no canto externo. Ele é quase um preto, tá? Sempre começando aqui perto da linha dos cílios, que é onde a sombra pode pigmentar mais. E com o restinho no pincel, pode virar, eu vou alongando. Pego bem pouquinho, gente, bem pouquinho mesmo. Pra esfumar essa sombra, que ela não pode ficar manchada, eu vou pegar esse marrom aqui, a paleta quase na cara, com o mesmo pincel e vou dar uma leve esfumadinha aqui. Pincel da Lully 28004. A sombra preta da paleta da Oceane. Eu vou fazendo o contorno do olhar aqui na linha dos cílios dela. Aqui eu deixo para engrossar ele um pouquinho mais. Para os cílios postiços, inicialmente eu vou testar esse modelo aqui, que eu não tenho mais referência dele. Vou dobrar ele ao meio, vou cortar aqui no meio. Ele vai me sobrar duas faces aqui, uma vai para cada olho. A cola, vou usar a cola da Pra Maquiar Suprema, a minha já tá quase no fim, tá bem sequinha. Então já vou passar e já vou colar. Eu gosto de passar na raiz de baixo dos cílios aqui, ó. E na raiz de cima. Isso também traz muita durabilidade dos cílios, para os cílios não descolar na festa da cliente, tá? Passei na raiz de baixo e na raiz de cima. Vou encaixar aqui. Os cílios, ele não pode acompanhar o fim do olho, tem que ser um pouquinho antes. Não, e na hora que ela abre o olho, quer ver? Abre. Ele cai pra cá, ele não pode cair pra cá, ele tem que ficar acompanhando o esfumado. Quer ver? Olha aqui pra mim. Olha lá, que lindo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Colei, já observa se ficou legal, se tá no sentido certo, se não tá derrubando o olhar. Vou chegar um pouquinho pra dentro. Você tem que fazer isso antes da cola secar, senão é pior. Olha pra mim. Você pede ela pra olhar de frente, ainda pode chegar um pouco mais pra dentro. Vira aqui pra mim aqui. Pode olhar pra mim. Tá lindo. Agora eu vou pra pele. Vou limpar aqui abaixo dos olhos. Se tiver caído qualquer sombrinha, a gente tira. Depois eu vou vir fazendo o delineado, depois da pele pronta. No caso dela, eu vou passar hidratante aqui no colo, porque a pele negra ela tem uma particularidade que é, quando você hidrata, ela muda de cor. E aí o que aconteceu? Eu hidratei o rosto, ele mudou de cor e o colo ficou da cor que ele estava quando não estava hidratado. Eu não sabia disso. Vou reidratar essa parte aqui dos olhos, que saiu um pouquinho do hidratante quando eu limpei. Aí, se fosse em cliente, eu aplicaria uma blindagem aqui. Mas no caso dela, a gente vai fazer uma maquiagem só pra produção mesmo. Então eu já vou vir direto com o corretivo. A mesma mistura que eu usei pra fazer a preparação da pálpebra dela. Pode virar pra mim um pouquinho. E aí a quantidade vai depender do que a olheira da pessoa me mostra. E pra corrigir essa hiperpigmentação aqui, eu vou usar só o corretivo laranja. Ó. E vou aplicar aqui. Isso aqui a gente precisa fazer porque se a gente aplicar a base aqui em cima, ela vai acinzentar na hora.
Aqui a gente não exclui totalmente o acinzentamento, mas a gente diminui, ameniza um pouco essa sensação de acinzentamento na hora da base. Pode ser que ainda assim acinzente, porque a gente está falando de uma pele negra. Então sempre corre esse risco, a gente tem que saber evitar e amenizar essa situação. Pode virar aqui pra mim. Então eu vou dosando a quantidade desse corretivo de acordo com a observação, gente. Você tem que sempre observar o que você está fazendo. Leve esquentada, fica meio laranjinha assim na hora, mas depois ameniza. Pra base, o que a gente tem aqui na situação da Tatá? Ela tem o centro do rosto mais claro e as extremidades mais escuras. Então eu não posso aplicar uma cor só de base nela, porque senão na hora que chegar nessa comparação aqui com o pescoço, isso aqui vai estar tudo mais claro e vai criar um efeito de máscara daqui pra cima. Então eu vou fazer uma mistura de bases mais claras pra gente aplicar nessa região central do rosto dela e uma mistura de base mais escura pra gente aplicar nas extremidades. A primeira que eu vou testar é essa mistura aqui, da L'Oreal N8 com base da NARS cor Punjab. Aqui, ó, coloquei aqui na placa e 2 gotinhas de blindagem e vou misturar pra gente ver o que dá isso aqui. A Tatá tem o subtom oliva, então provavelmente a gente vai ter que corrigir esse subtom. Mas primeiro eu gosto de testar o tom da base pra depois testar o subtom. Vou testar essa cor mais clara aqui, ó. Achei que o tom ficou bom. Mas aqui, pessoalmente, eu tô vendo que ele tá um pouquinho laranja. Então eu vou fazer uma misturinha de BT Velvet. Eu vou misturar um pouquinho desse BT Velvet, que é o Khaki, com um pouquinho desse, que é o Yellow. Esse verde, ele não pode ser muito claro. Tá vendo que ele ficou claro pro tom de pele dela? Então a gente tem que colocar um pouquinho mais do Khaki, que é um verde mais escuro. Ó, deixei esse verde um pouco mais escuro, tá vendo? E já vou fazer a aplicação. Vou aproveitar esse verdinho aqui que eu fiz. Com o pincel assim, ó, mais firme, eu vou pegar um pouquinho da base, já tem um verde aqui, então ele já vai servir de corretor de subtom. Eu vou vendo se tá laranja. Se tiver laranja, eu pego um pouquinho do corretor e vou misturando na pele mesmo. Se tiver muito verde, aí eu pego mais base. E assim a gente vai criando essa base. Um pouquinho na testa, que é onde é mais claro, de uma forma bem esfumada, sem deixar excesso de produto na pele. Onde vai o contorno, pode virar pra cá. Essa parte de baixo eu vou deixar pra depois, que a gente vai aplicar outro tom de base. Aqui tem muito verde, então eu venho com base, tá vendo? Isso. Feita essa parte central do rosto, eu vou aproveitar esse restinho de base que tem aqui e vou aplicar só um pouquinho da N8, pra gente ver se essa base N8 dá certo nas extremidades. Vou espalhar na placa. E vou pegando o corretor aqui também. Ó. Falta corretor, tá vendo que tá laranja? Eu volto com verde. E vou dosando a quantidade de base com a quantidade de corretor. Aqui em cima. E entre as transições aqui de uma base pra outra, eu vou esfumar, pra não ficar divisão nenhuma. Pode virar mais. Olha como ficou natural e lindo, perfeito, a cor certa, gente. Isso aqui, ó, é elite. Perfeita. Com o corretivo da Prilessa, eu vou aplicar um pouquinho aqui pra iluminar. E vou dar batidinhas aqui. Pode virar pra mim aqui. Já aproveito e faço essa levantada aqui no canto externo pra delimitar o esfumado. Um pouquinho aqui no nariz, porque aí quando eu for fazer o contorno do nariz, já tem o contraste do corretivo. Aí eu tenho essa paleta aqui de uma marca gringa, chama Mood. Aí ela tem essa cor aqui, ó, que eu vou ver se vai dar certo pra fazer contorno nela. Se não der certo, a gente escurece mais. E aplicar. Uma cor linda, super suave. E se eu quiser esfriar um pouco esse contorno, eu pego um pouquinho desse aqui, ó. Testa.
Essa marcação aqui eu vou tirar com a esponja. Abaixo aqui no nariz, pode virar de frente, tá? E começo lá na raiz do cabelo, vou trazendo o restinho do pincel pra frente. Aqui. Pincel achatado de sombra, esse é o W902 da Macrylan. Vira e vou descendo retinho aqui, ó. Junto aqui com a sobrancelha. A gente vai voltar com a esponja. Para fazer o blush cremoso, eu vou pegar um batom metálico da Revlon. Ele é metálico, então quando você aplica na pele ele fica acetinado. Eu espalho esse produto aqui e venho aplicando aqui na borda da onde a gente fez contorno. Um pouquinho pra lá. E olha o glow. Volto com a esponja. Vou tirar as marcações aqui, ó. Fica bem lindo. Agora vamos pra selagem. Vou pegar o pó da Roche e de um Dark, sim. E vou misturar um pouco com o pó da Bruna Tavares. Esse aqui é o Medium. Venho com a esponja pra tirar aqui os vincos. E vou aplicando aqui sem deixar excesso, tá? Isso aqui é excesso, ó. Isso aqui eu não posso deixar. Então já venho com a própria esponja, já tirando esses excessos. E que sobrar na esponja, eu aplico no restante do rosto. Vou lá, tiro os vincos. E selo bem, sem deixar excesso, mas também sem faltar produto. Essa região é uma região que vinca se você não selar. No caso dela, eu apliquei muito mais pó da Roche do que da Bruna Tavares, porque o Bruna Tavares ele é mais claro. Testo o restinho. Iluminador Voglia da Alice. Eu pego um pouquinho desses dois, aplico aqui na borda do esfumado, tiro o excesso e o restante vem esfregando aqui pra frente. Bom. Aí, pra deixar a pele glow, venho aqui e aplico esse iluminador em toda a pele, mas bem menos quantidade do que aqui. Aqui é uma menor quantidade. Um pouquinho no nariz, um pouquinho aqui. Na testa também, aqui uma maior quantidade e vou esfregando pra frente. Aí pego um pouquinho mais e vou selando aqui a pele como um todo. E pro blush eu tenho essa paleta aqui, essas cores aqui são todas da Face Roll da Mari Saad, ó. E eu gosto muito delas pra pele negra. Vou misturar essas duas cores com um pouquinho dessa aqui e vou reforçar o blush da Diva. Dou uma esfregadinha aqui. Vamos voltar para os olhos. Máscara de cílios. Sem segredo, sem medo de borrar, porque essa máscara quando borra ela sai muito fácil. Ai, que lindo! Delineador, vou usar o da Maria Margarida, o pincel da Louis 28109. Pego esse produto aqui na embalagem e aplico aqui na minha mão. Eu vou pegar um pouquinho de blindagem da Maria Margarida Super Escudo, aplicar um pingo na minha mão também. E vou misturar, pra gente deixar esse delineador um pouco mais maleável. Vou começar aqui no canto externo, fazendo um delineador normal. Pode olhar pra mim? Isso. Aí aqui eu vou começar a subir. Partindo aqui, ó, do fim da linha d'água dela. Sobe mesmo. Pega mais produto, você pode afinar assim nos dedos, ó. Isso é bom que até tira o excesso de produto também. É bom a gente ter bastante controle da quantidade de produto que você tem no pincel. Isso também ajuda na precisão. E comecei a engrossar, olha lá. Esses cílios eu acho que vou ter que chegar ele um pouquinho pra dentro depois. Ele tá saindo um pouquinho pra cá, ó. Esse aqui não pode. Vou arrumar os cílios, gente. Faço uma escola e venho fazendo o processo todo de novo de colagem. Pode colar como se estivesse faltando mesmo um ponto, sabe? Uns cílios aqui no final, ó.
Eu vou pegar uma gotinha de blindagem, vou pingar na minha mão. Vou pegar um pincel lápis. Muito velho esse pincel, mas é um pincelzinho lápis. Vou esfregar ele um pouquinho na blindagem aqui. Vou esfumar aqui, ó. Aí limpo o pincel, se tiver muita blindagem vai dar errado. Feito o delineado lá do outro lado, eu vou dar acabamento aqui, ó. Sombra preta. A parte de baixo eu vou fazer com o lápis da Nath Capello, o marrom. Aplicando na linha d'água e dando aquela borradinha pra fora aqui, ó, até o meio do olho. Agora, com o pincel lápis, eu vou dar uma esfumada nesse lápis. Vou selar com sombra preta só a linha d'água aqui, ó. Vou pegar um pincel lápis, esse aqui é o P15 da Macrylan, aquela sombra que eu apliquei primeiro na pálpebra móvel. E vou fazer uma esfumada inferior aqui. Pra sobrancelha, eu vou aproveitar esse delineado que tá aqui na minha mão, peguei um pouquinho de diluidor e vou desenhar fios só onde ela tem falhas. Vou preencher. Vou pegar uma sombra marrom e fazer um contorninho aqui embaixo, ó, pra trazer um pouquinho de volume. Um pouquinho aqui, só no centro da boca, tá? Pra não deixar a boca dela, tipo, larga aqui nas extremidades e ficar igual a boca de palhaço. É só realmente aqui, ó. Com um lápis. E eu nem gosto tanto dessa cor também não, mas depois eu vou esfumar. E talvez aplicar uma sombra aqui, pra me ajudar a dar uma esfriada nesse lápis. E vou esfumar isso aqui. Esfumo na parte de baixo também. Selando esse lápis, vai dar uma esfriada nele. Eu tô aplicando uma mistura de 3 glosses. Esse é o Chic da Alice Gontijo, com um pouco do Barcelona, também da Alice Gontijo. E apliquei o BT Gloss também nessa mistura. A cor chama Denise. Tô achando ele muito claro, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele contorno que a gente usou, um pouquinho desse e um pouquinho desse, e suavizar aqui as bordas, ó. Pra ele ficar meio que um efeito degradê, sabe? E ficou assim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sabia o que eu ia fazer com esse vídeo até decidir postar ele aqui no YouTube. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, um like, se inscreva aí no canal. E até a próxima técnica. Um beijo!